Liz nunca se arrependeu de trocar sua família pela ciência. Como ela fez isso? Foi o que as pessoas disseram. Ela tinha certeza de que as duas coisas poderiam andar juntas perfeitamente, só que o trabalho de sua vida tinha que vir em primeiro lugar. Porque a família, se você se afastar, se soltar, por assim dizer, as rédeas, não irá a lugar algum, mas a ciência. Apenas ouse não ser suficientemente diligente com seu aluno e fiel seguidor, mas apenas ouse. Você se verá à margem. Não, Liz nunca se arrependeu de sua vocação ter chegado primeiro. Não até que uma doença súbita e grave virou seu mundo de cabeça para baixo. E agora ela se perguntava se era culpa dela o fato de sua família tê-la tratado tão mal. Talvez ela devesse ter dado mais amor? Embora ela amava. E será que ela realmente merecia tudo o que estava acontecendo com ela? Liz Tyler havia nascido em um tipo especial de família, onde qualquer que fosse a geração da qual ela viesse, qualquer que fosse o ramo da família, todos seriam pessoas inteligentes, a nata da colheita, por assim dizer. De qualquer forma, esse foi o caso desde o final do século XVIII até os anos 20 do século XX. E então, em conexão com os conhecidos eventos históricos, muitas coisas, é claro, mudaram. A família ficou mais magra. A família se dispersou por todo o mundo. Depois, porém, na década de 1960, muitas coisas pareciam ter sido restauradas para a família Tyler, incluindo uma posição sólida na sociedade, o acúmulo de todos os tipos de benefícios. Mas ainda assim, Liz se lembrou das palavras de seu avô, que disse que antes, muito antes, tudo era diferente. Os colegas de Liz não eram os mesmos. No sentido de que eles não queriam obedecer aos mais velhos e dar continuidade aos negócios da família. Eles inventavam todo tipo de coisa. Não, veja isso. O avô de Liz, Elliot, já se ressentiu disso. Como você pode se tornar um cozinheiro quando eu lhe disse para ser um arqueólogo? Talvez você redescubra a Babilônia. E não, nada de bolo no meu aniversário, esse desgraçado não vai me subornar. Era assim que Elliot se sentia em relação ao seu filho, tio Liz. Mas depois, a propósito, ele o perdoou gentilmente e até admitiu que nunca havia comido um bolo tão delicioso quanto o que seu filho havia feito. Mas mesmo assim, naquela época, poucas pessoas da família Tyler faziam as grandes coisas do passado, exceto que Liz era, como Elliot disse, completamente de sua raça. Porque ela sabia desde a infância que seria uma historiadora. E ela escolheu uma direção difícil em a Alta Idade Média na Europa, em suas regiões do norte, com atenção especial à cultura popular, à mitologia, aos contos da época. Liz se lembrava daquele dia como se estivesse correndo pelo caminho de sua casa de campo, passando pelos altos pinheiros, até a casa de tijolos que, de longe, parecia um castelo de conto de fadas, tão habilmente construído com torres decorativas em seu telhado. Esse chalé, a propósito, não era mantido pelos parentes, eles o herdaram nos anos 90, e alguns estranhos o venderam, e outros até o demoliram. Eles queriam construir o seu próprio chalé, mas parece que não calcularam o dinheiro e, então, havia nesse lugar um chalé de madeira, e no lugar onde antes havia um luxuoso jardim de flores, foram colocadas estufas e cultivados vegetais para a venda. Vovô! Grita Liz e se joga no pescoço do velho. Passei no meu último exame. Terminei de estudar. Elliot ri, embora tenha muitos anos de idade, parece que são 100, ele abraça a neta com força e a levanta do chão, girando-a como se ela tivesse 5 anos de idade. E ela ri de volta. Que garotinha esperta, nossa raça! Agora teremos alguém para quem passar o ouro da princesa Pelageia. Ah, o ouro da princesa Pelageia. O principal tesouro da família de Tyler. Dizia-se que uma vez ele teria sido suficiente para um baú inteiro e já havia pulseiras pesadas, muitos anéis, colares, tiaras, broches de tranças, broches, fivelas de sapatos preciosas. Mas, como o destino quis, na década de 70 do século XX, quando a jovem Liz tinha acabado de se formar na universidade, apenas uma pequena parte dela permaneceu. No entanto, Liz sabia que aquele era o maior tesouro de sua família,
e ela era sua principal herdeira. E esse ouro, a propósito, não era para ser usado ou carregado por aí, de forma alguma. Ele deveria ser guardado sempre, para sempre, em um baú em camadas, um tipo de baú de madeira sofisticado, sobre camas de veludo. De acordo com a tradição familiar, algo desse esplendor só poderia ser usado uma vez e apenas por uma pessoa, e a filha mais velha ou a esposa do filho mais velho no dia do casamento. E isso era tudo. E no resto do tempo, por favor, mantenha o patrimônio da família como deve ser, porque isso não é joia. O amado avô de Elliot morreu quando Liz tinha 27 anos. Ela ficou triste por ele durante muito tempo. Por quê? Bem, ela tinha um bom relacionamento com os pais, mas o avô era a única pessoa de quem ela era realmente próxima, dentre toda a família Tyler. Os pais, por sinal, de repente eram os que queriam vender o ouro. Eles queriam comprar uma parede tcheca na sala de estar, um conjunto de cozinha alemão e um carro também. Meus pais disseram que o avô não existia mais, portanto, não havia sentido em seguir a tradição burguesa. Mas Liz foi inflexível. Ela declarou que, se eles tocassem em qualquer item do conjunto, ela não seria mais filha deles. Meus pais ficaram um pouco chocados. Minha mãe começou a chorar e disse que havia criado uma garota egoísta, vestida e, em geral, anormal. Papai olhou com severidade e frieza e disse que não esperava tal coisa de sua própria filha. Liz ficou envergonhada e... Não. Liz foi tomada por uma sede de preservar a memória de seu avô e o legado da família. Liz adorava ouvir a lenda de como o ouro havia entrado na família e, depois daquela briga memorável com seus pais, ela levou a caixa para si mesma. E pelo resto de sua vida, ela manteve em um lugar seguro. Depois de se formar, Liz conseguiu um emprego como assistente de um historiador, Dan, um conhecido de seu avô. Então, depois de ganhar experiência e reconhecimento, por assim dizer, em pequenos círculos, ela começou a lecionar na própria universidade. Ela tinha a reputação de ser uma professora rigorosa e implacável com seus alunos. Liz não queria se casar. Ela não estava interessada em toda essa agitação romântica. Mas, no entanto, a juventude cobrou seu preço e, aos 32 anos, ela se casou com Nick. O vovô Elliot, por sinal, dificilmente aprovaria essa união. Pois Nick não tinha nada a ver com a intelectualidade e era um trabalhador hereditário. Mas ele entendia Liz em tudo, respeitava sua escolha e eles viveram de alma para alma por exatamente 20 anos. Até que aconteceu o acidente, Nick morreu no trabalho. Apenas a construção do andaime desabou uma vez. Enquanto isso, já estávamos nos anos 90. Liz ficou praticamente sozinha com sua filha Christy nos braços. Enquanto seu marido estava vivo, ela não tinha visto sua filha, mas ainda podia fazer ciência. A criança era cuidada por uma babá. Agora não havia dinheiro para isso e Liz era a única responsável pelo sustento de sua pequena família. E não havia parentes para ajudá-la. Quero dizer, havia parentes, conhecidos, mas... Na verdade, ela havia se afastado deles com o passar dos anos. De fato, ninguém estava disposto a cuidar da família de outra pessoa. Muitas pessoas consideravam Liz estranha, quase demente, e a censuravam por um interesse muito mórbido em sua história, muito arrogante com todas as pessoas de profissões mais, por assim dizer, comuns. Liz, depois de perder seu marido, sentiu a solidão de tudo isso. Mas, depois de um tempo de luto, ela se recompôs. Não havia tempo para ficar desanimada. Ela tinha que escrever um livro sobre a jornada viking ao longo da Rota da Seda. Depois de economizar dinheiro, Liz contratou novamente uma babá e retomou seu trabalho. Sua filha estava crescendo. E, tarde demais, Liz percebeu o quanto estava distante de sua própria filha. A revelação veio de repente, em um único dia, às vésperas da formatura de Christy no ensino médio. Liz havia lhe dito para tomar cuidado na festa, não beber nada daquilo e ir para casa cedo. Você deveria ter me ensinado antes, disse ela à filha. Você nunca esteve por perto. O que você sabe sobre mim? Vou fazer 18 anos em um mês e é isso,
Estou indo embora. Para onde você está indo? Liz perguntou surpresa. Para qualquer lugar, desde que eu saia daqui. Ela disse que nunca seria uma mãe tão desagradável com seus filhos. Liz se sentiu muito estranha naquele momento. Ela estava irritada e ofendida com sua filha? Ela estava indignada com a ingratidão deles. Ela era alimentada, vestida e arrumada tão bem quanto qualquer outra pessoa. Temos que ir para o litoral todos os anos nas férias? Obrigatório. Com tutores para estudar e ganhar perspectivas por meio da educação? É claro. Em geral. O que ela estava perdendo? Sua mãe não brincou de boneca com ela até os 14 anos? Que diabos há de errado com essa garota? Liz esperava que Christie se acalmasse, pedisse desculpas e que elas continuassem com suas vidas. Ela também esperava que Christie parasse de brincar e seguisse uma profissão normal e se tornasse uma historiadora, por exemplo, ou talvez uma historiadora cultural, como era a norma em sua família. Liz também aprovaria profissões como escultor, arquiteto, restaurador. Mas sua filha teve outra surpresa desagradável. Quando ela decidiu se tornar contadora. Quando cumpriu sua ameaça e saiu de casa, indo para uma cidade vizinha, onde se mudou para uma residência. Liz ficou ofendida em um primeiro momento, e depois? Bem, ela tentou entrar em contato. Ela enviou dinheiro para a filha, sabe-se que os estudantes precisam disso o tempo todo. E, pouco a pouco, como se elas estivessem começando a se comunicar um pouco melhor. Mas ainda assim Christie deixou claro que havia decidido viver por conta própria e sem nenhum respeito. Ela quase não se importava com o patrimônio da família. Quem vai dar continuidade ao nosso negócio? Perguntou Liz. Que negócio nosso? Respondeu Christie com um sorriso malicioso. Que dinastia! Eles viveram em seu próprio mundo por gerações, desprezando todos ao seu redor, e o que fizeram? Você sabe que eles acham que você é louco, como o seu avô Elliot. Ele e seu bisavô. Não me importa. O que ele viu na vida dele? Livros empoeirados e cacos de barro? Ele estava falando bobagem. Então Liz foi deixada sozinha. De repente, não havia mais ninguém por perto. Mas havia um trabalho, um destino, uma vocação. E ela honestamente tentou entrar de cabeça nisso. Ainda mais quando, depois de tantos anos, os diários do vovô Elliot apareceram. Eles haviam sido legados a ele por um velho amigo, que havia falecido, e seus herdeiros haviam decidido não se desfazer de tais antiguidades, mas entregá-las à pessoa a quem haviam pertencido. Liz ficou muito surpresa, pois não conseguia entender por que seu avô manteria seus diários com um estranho, mesmo que fosse um amigo, um colega. Mas ela os guardou para si mesma. Como uma lembrança. Eu dei uma olhada neles, é claro. A maior parte era material de diário, sobre o clima, as minúcias da vida. Havia anedotas divertidas sobre alunos preguiçosos que tentavam colar folhas de cola ou trapacear nos exames, lembranças das viagens que Elliot havia feito em sua vida, alguns contos de fadas escritos ali. Liz, que tinha muitas coisas para fazer quando voltasse para a família do diário, não tinha tempo para tudo isso, então as guardou. Enquanto isso, o tempo voava. A filha, depois de terminar seus estudos e sem pensar em voltar, ela decidiu se estabelecer naquela cidade estrangeira. E lá ela conheceu um homem. Liz foi e voltou chorando porque Christie havia escolhido o homem errado. Veja bem, ele era um novo empresário. E, na opinião de Liz, ele parecia um gangster. E ele era quase 20 anos mais velho que Christie. Ele era divorciado e tinha um filho de um relacionamento anterior, que se chamava Geoffrey. Em resumo, não era um casamento para ser feliz. Liz até esperava que a filha caísse em si e se divorciasse dele. Mas isso não aconteceu. Mas ela teve filhos, primeiro uma menina, que ela chamou de Meg, e depois um filho, Sammy. Talvez você devesse se mudar para a nossa cidade. Um dia, ao telefone, Liz sugeriu à filha.
Eu ficaria mais perto de minha família? Eu poderia ajudar com os netos. Por quê, mãe? Você já está aposentada? Perguntou Christie. Você deixaria seu emprego para cuidar de seus netos? O que você quer dizer com isso? Liz não entendeu. Eu só estava pensando. Não pense. Christie riu. De que adianta eu morar com você, para encher a cabeça dos meus filhos com as mesmas bobagens? Você acha que eu não sei que não pode me ajudar? Você não conseguiu criar sua própria filha direito, que netos para você? No entanto, por obra do destino, Liz se aproximou da família de sua filha. Mas não funcionou da maneira que ela queria. Um dia, Christie ligou para Liz e perguntou com uma voz inesperadamente queixosa e suplicante se ela poderia vir à cidade com o filho do primeiro casamento do marido. A criança havia sido diagnosticada com uma doença rara e não havia especialistas adequados na pequena cidade onde Christie morava. Bem, então vamos lá, é claro, pessoal. Liz ficou muito feliz. Quero dizer, ela estava feliz porque sua filha estava vindo com seus próprios netos. E a chegada desse, e filho de um estranho, ela não estava nada feliz. Christie chegou. Ocupando seu quarto no grande apartamento de 2 quartos onde os Chilers haviam morado por décadas. Liz se esforçou ao máximo para fazer com que os convidados se sentissem bem-vindos. Colocando as melhores coisas na mesa, oferecendo-se para mostrar a cidade às crianças. Só que nem Meg nem Sammy estavam particularmente felizes em ver a avó. Eles não pareciam netos carinhosos. Eram meninos rebeldes, mal-criados. Meg, com 9 anos de idade, para o horror de Liz, não tinha nenhuma educação à mesa, mas sabia praguejar e praguejar. E Sammy, que tinha 7 anos, sempre bagunçava tudo em que colocava as mãos. Geoffrey, que não era seu neto, não era o homem que Liz esperava que fosse. Ele era um garoto alto para seus 12 anos. Tinha cabelos loiros, óculos e um nariz cheio de sardas. Era calmo, educado e silencioso. Ao contrário de seu irmão e irmã, ele foi o único que disse que ficaria feliz se a vovó lhe mostrasse a cidade. Liz deu de ombros e decidiu que não faria mal nenhum levá-lo a algum lugar. Vamos ao parque? Perguntou ela. Você gostaria de andar nos brinquedos? Podemos ir à galeria de arte? Geoffrey perguntou e a boca de Liz se abriu. Eu não esperava por isso. Enquanto seus próprios netos passavam todo o tempo livre assistindo a desenhos animados e programas bobos na TV, esse neto lia livros e ouvia atenta e pensativamente as histórias de Liz sobre a família Tyler. Às vezes, Liz achava que Geoffrey era ainda mais parecido com os ancestrais de sua família do que Christie e seus filhos. Liz estava genuinamente preocupada com os problemas de saúde de Geoffrey e, quando ficou claro que ele precisava de dinheiro para a medicação, ela retirou a quantia necessária da conta bancária dele sem perguntar. E quando chegou a hora de Christie e as crianças irem para casa, Liz os despediu com lágrimas nos olhos e os chamou para voltar de novo. O tempo passou voando. Liz agora estava totalmente aposentada. A idade estava cobrando seu preço, e o que antes parecia ser uma simples enfermidade de repente se tornou uma doença. E, embora Liz ainda tivesse conhecidos em seu círculo, os mesmos cientistas, mas todos eles eram idosos, e depois que ela deixou a universidade, depois que parou de trabalhar, a comunicação com eles gradualmente chegou ao fim. Mas o que foi surpreendente e assustador ao mesmo tempo para Liz foi o fato de que era como se ela não tivesse percebido a passagem do tempo. Ou seja, ela percebeu, é claro, que mais um ano havia se passado, mais um ano e assim por diante, mas essa percepção lhe veio de forma abrupta e dolorosa, como se a passagem do tempo também fosse uma espécie de doença. E, às vezes, especialmente à noite, era quase fisicamente insuportável para Liz ficar sozinha no grande apartamento. Então as lembranças voltavam. De como era bom estar aqui. Muita família, convidados, amigos. E agora? Livros nos guarda-roupas. E estátuas. Quadros. Tudo o que os Chilers haviam guardado, preservado meticulosamente ao longo de décadas de história da família.
Liz se perguntava cada vez mais quem guardaria tudo isso depois que ela morresse. O que seria feito de tudo isso? À medida que o tempo avançava lentamente. Um dia, tudo mudou de forma abrupta e definitiva. Era o fim do inverno, quando parecia não haver mais gelo na rua. Mas o pé de Liz de alguma forma o encontrou e a idosa caiu desajeitadamente. A ambulância a levou para o hospital e os médicos determinaram que, em primeiro lugar, era uma fratura muito grave e, em segundo lugar, uma lesão na coluna. Liz, sentindo-se desamparada e sozinha, ligou para a filha? Sim, uma assistente social a visitou, mas claramente não foi o suficiente. E então Liz tomou uma decisão. A propósito, Christy passou por muitas mudanças em sua vida ao longo dos anos. Ela se separou de seu primeiro marido, casou-se novamente, em busca de sua felicidade feminina, mudou-se para bem longe. O que você quer? Eu não posso pular e ir ver você. Respondeu Christy à sua mãe. Talvez você precise ir para algum asilo de idosos? Christy disse que não tinha tempo e não entendia como uma mãe podia ser tão irresponsável. Afinal de contas, na pensão haverá pelo menos cuidado e supervisão sobre ela, mas se ela ficar sozinha em seu apartamento e algo mais acontecer com ela, então como pode ser? E então, alguns dias depois dessa conversa difícil, Liz foi contatada pelos filhos de Christy. Meg ligou. A neta parecia muito perturbada com o que havia acontecido com a avó e disse que ela estava aqui pessoalmente, disponível e que poderia ir morar com ela, cuidar dela. Obrigada, minha querida. Venha cá, respondeu Liz. Liz respondeu. Meg lhe disse que compraria os ingressos assim que desligasse o telefone. Ela acrescentou que iria com Sammy, porque ele também precisava ver a avó. E Geoffrey deveria vir também, disse Liz. Meg hesitou e disse que, na verdade, Geoffrey estava ocupado no momento e ele estava estudando. Mas então ela concordou que sim, talvez ela devesse contar a ele o que havia acontecido. Mas eu não entendo você, acrescentou Meg. Por quê? Ele não é ninguém. Liz discordou. Ela não considerava Geoffrey um estranho. Mesmo que eles não se vissem com frequência, talvez uma ou duas vezes por ano, havia algo nele que o diferenciava de seus netos. Algo que a fazia pensar no avô de Elliot. Quero dizer, realmente. Liz estava olhando fotos antigas recentemente e poderia jurar que Geoffrey e Elliot tinham praticamente o mesmo rosto. Os netos finalmente haviam chegado. Liz estava pronta para esquecer todos os mal-entendidos que tiveram no passado, porque agora ela não se sentia mais sozinha. Meg não demorou a tomar as rédeas da situação, perguntou-lhe como estava a sua saúde, como estavam as coisas em geral. Entretanto, depois de algumas semanas, Liz também começou a perceber que as coisas não estavam indo tão bem quanto pareciam no início. Para começar, Meg parecia ter pouca paciência. Não, ela não insultava a avó diretamente, mas podia dar uma resposta brusca e dizer a ela que não a incomodasse com conversas bobas. Sammy quase nunca estava em casa, e quando Liz tentava descobrir onde o neto estava, Meg respondia que não era da conta dela. A única pessoa em cuja companhia Liz se sentia realmente confortável era Geoffrey. Ele já tinha 23 anos e estava se formando na faculdade, e queria se tornar um joalheiro profissional. É uma profissão muito boa, Liz elogiou sua escolha mais uma vez. O primo do bisavô de nosso avô Elliot era joalheiro? Ele até fazia joias para a família real inglesa. Você é muito capaz, Geoffrey. Você se sairá muito bem. A propósito, somente para Geoffrey Liz havia mostrado o tesouro da família Tyler, o ouro da princesa Pelageia, mais de uma e mais de duas vezes. E somente ele ouviu de bom grado a lenda que contava como eles foram criados em primeiro lugar e como vieram a se tornar os Tillers. Meg e Sammy, no entanto, também estavam interessados no ouro. Mas, provavelmente por motivos práticos. Antes de tudo, elas perguntaram qual avó deixaria parte dele para elas, certo? Liz ficou confusa e respondeu de forma confusa que não era preciso dizer que as joias iriam para seus parentes depois dela.
Por que você não as vende agora? Sammy perguntou uma vez, e seus olhos se arregalaram. Por que o ouro não fica parado? Liz arfou indignada. Como ela ousava chamar ouro de herança secular e dizer uma coisa dessas? A princípio, Liz pensou que viveria muito melhor na companhia dos netos, que tinham vindo para cuidar dela enquanto ela se recuperava. Mas ela logo percebeu que não era esse o caso. Sua pensão foi rapidamente deixada à disposição de seus netos. E, de acordo com eles, tudo o que havia nas lojas era terrivelmente caro, razão pela qual sua pensão se esgotou tão rapidamente. Liz, que costumava comprar tudo sozinha antes da chegada dos netos, naturalmente se perguntou se os preços haviam subido tão rapidamente. Bem, vovó, o que a senhora quer? Meg balançou a cabeça. Além disso, nós cuidamos de vocês aqui, não trabalhamos, aliás, vivemos com nosso próprio dinheiro. Você acha que é fácil? O que mais uma mulher idosa poderia fazer? Ela suspirou e tentou não falar mais sobre dinheiro. Especialmente porque ainda havia algumas economias nas contas, então... Joffrey, quero lhe dar poder sobre o dinheiro, disse Liz um dia. Não quero dizer nada de ruim sobre seus irmãos, eles estão aqui, eles cuidam de mim, eles até me levaram à clínica para fazer exames. Mas eu só... Vovó, Joffrey a interrompe. Sei que posso estar errado ao dizer isso. Mas... não encoraje muito esse casal, ok? E então Joffrey explicou à senhora idosa qual era o problema. E o problema era que Meg não havia trabalhado enquanto morava em sua cidade natal. Sim, ela era uma estudante. Mas ela... Então ela foi expulsa por ter sido reprovada. Por um tempo, ela morou com um namorado, ou melhor, com um homem, um comerciante do mercado, que era cerca de 10 anos mais velho do que ela. Depois, ele a expulsou e Meg voltou para o pai. Sammy não foi a lugar algum, era como se ele estivesse procurando por si mesmo. E Joffrey disse que seu meio-irmão tinha o péssimo hábito de beber, assim como seu pai. Como? Liz ofegou. Eu nunca o vi bêbado. Ele é esperto, explicou Joffrey. Ele bebe cerveja à noite, quando ninguém o vê. Mas se ele for parecido com o pai, não vai parar por aí. E você? Você não bebe? Liz perguntou com cautela. Não, Joffrey balançou a cabeça e seus olhos brilharam. Minha mãe me levou a um ancião da aldeia quando eu era menino. Ele me curou do flagelo. Eu não sabia que você era tão supersticioso. Liz sorriu. Não sou supersticioso, apenas aproveito todas as oportunidades para melhorar minha vida, disse Joffrey, pensativo. Independentemente de sua origem. A menos que seja um crime, é claro. Em seguida, o neto voltou ao tema da conversa. Ele disse que Meg e Sammy haviam discutido entre elas que, em teoria, o apartamento da vovó valia muito dinheiro e que não era sensato que ela vivesse aqui sozinha em sua velhice. Ela disse que eles queriam dividi-lo e despejar Liz. Já chega. A vovó ficou subitamente irritada, ela não podia ouvir mais coisas ruins sobre seus netos. Eles não eram pessoas perfeitas, mas ainda eram de sua própria carne e sangue. De repente, Liz pensou que talvez Joffrey não fosse totalmente puro de espírito, talvez ele estivesse deliberadamente falando mal do irmão e da irmã. Eles não são ninguém para ele. Talvez seja ele que queira assumir o controle de tudo. Liz estava tão nervosa que contou tudo a Joffrey na cara dele. Ele ouviu com atenção. Ele não negou. Não se ofendeu. Apenas disse que estava limpo, que sabia disso, e que isso era o suficiente para ele. Ele havia tirado uma licença para cuidar de sua avó e parecia lidar bem com essas tarefas. Mas se você confia neles mais do que em mim, se você me considera desnecessário, então posso ir embora, disse Joffrey calmamente, saindo da sala, e esse foi o fim da conversa deles. O coração de Liz estava perturbado porque ela sabia que havia magoado o neto. Mas ela também era o tipo de pessoa que não costumava ser a primeira a se desculpar. Enquanto isso,
A saúde de Liz estava indo e vindo. Na verdade, ela conseguia se levantar sozinha. Conseguia caminhar até o banheiro, até o lavabo. Mas às vezes ela cambaleava, ficava tonta. E Liz percebeu que, nesse ritmo, ela ficaria doente até o verão, talvez até o outono. E ainda mais angustiada em seu coração, ela se deu conta do que fazer. Os jovens não poderiam viver aqui com ela para sempre. Mas a ideia de ir para alguma pensão especializada para idosos era insuportável. Gradualmente, o desconforto foi agravado pela insônia. Liz podia ficar deitada na cama até de manhã, lembrando-se de que houve uma época em sua vida. Houve um momento especial em sua vida em que ela quase escolheu um destino diferente para si mesma. Na época, ela era apenas uma estudante. Lembro-me que ela foi a uma de suas primeiras aulas. Saia da frente, por favor, disse a jovem Liz a um rapaz de cabelos vermelhos que estava sentado à escrivaninha e que havia se sentado tanto, havia arrumado tantos livros e cadernos que não havia espaço para ela. Você consegue, disse o garoto, e olhou para ela com seus olhos penetrantes e malignos, que imediatamente o fizeram parecer uma raposa astuta. Vou lhe dar um beijo. Liz ficou atônita com tamanha insolência e falta de vergonha. Ela estava prestes a repreender o canalha com raiva, mas então ele sorriu de uma forma totalmente desarmante. Era uma piada. Sente-se, é claro. E ele se sentou. Não havia tempo para procurar outro lugar no auditório, o professor já havia chegado. Logo Liz foi informada por seus colegas de classe sobre quem era o homem de cabelos vermelhos. Seu nome era Alex Weiss e ele era filho de uma modelo e de um estrangeiro, ou melhor, de um empresário da Suécia. Ele agora morava com a mãe, mas ia visitar o pai com frequência. Seu pai sempre lhe dava presentes. É por isso que Alex se vestia de maneira elegante, com tudo importado, e é por isso que todos queriam ser amigos dele. Ele é generoso, diz Lilian, uma das alunas. Ele leva as meninas a restaurantes. Eu não vou a um restaurante com ele, ironizou Liz. Mas aconteceu que Alex tinha planos de ir a um restaurante com Liz. Ele a convidou e também lhe deu flores. Ela disse não. Uma vez, duas vezes, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Tudo bem, disse Alex e sorriu tão completamente conquistador quanto da primeira vez. Então, vamos para minha casinha. Liz quase bateu na cabeça dele com um ramo de lírios tigre por tamanha insolência. Mas Alex se salvou explicando rapidamente a situação para ela. Seu pai tinha vindo visitá-lo, ele e sua mãe foram para Dash e disseram que Alex poderia chamar todos os amigos que quisesse. Há muitos livros antigos lá, disse Alex. Achei que você poderia estar interessado em nomeá-los? E ele nomeou alguns livros que deixaram Liz sem fôlego, eram edições terrivelmente raras que nem mesmo o vovô Elliot tinha. Ok, disse ela, lambendo os lábios nervosamente. Então não é nada demais? É só uma visita. Juro que vou me comportar como um cavalheiro. Ela fez uma reverência brincalhona. Você acha que eu não sei o que os cavalheiros costumam procurar antes de se apresentarem à dama de seu coração? Perguntou Liz, semicerrando os olhos. Ele foi até a casa de campo. Estava tudo muito decente lá, e eles estavam grelhando kebabs, passeando de barco, cantando no violão ao lado da lareira. Os jovens não faziam travessuras e os adultos não os incomodavam. No final, eles mesmos precisavam ficar sozinhos. Como sua mãe pôde fazer isso? Suspirou Liz, que de repente achou essa história de amor com um estrangeiro muito romântica. Por que ela não foi com ele e levou você com ela? Ela não quer. Ela tem avós, tias e outros parentes aqui, respondeu Alex. Ela diz que vou terminar meus estudos e depois decidir onde vou morar. Em seguida, Alex levou sua convidada especial para dar uma olhada nos livros. As mãos de Liz estavam tremendo de emoção, era tão mágico tocar em livros antigos. E descobriu-se que ela e Alex tinham mais interesses em comum do que pareciam ter antes. Então ele também conhecia a lenda do ouro da princesa Pelageia. No entanto,
ele disse que tinha um livro no qual a lenda é apresentada de forma um pouco diferente da versão geralmente aceita. E o que ele contém? Perguntou Liz com curiosidade. Alex lhe contou tudo sobre o livro e até deixou que ela o lesse. Na versão que Liz conhecia desde criança, Pelageia era a única filha do príncipe. O ouro que ela havia recebido como dote havia sido amaldiçoado por outra donzela. Essa outra donzela, chamada Amelie, era filha de um ourives e teve a infelicidade de se apaixonar pelo mesmo homem com quem Pelageia havia se casado. Diz a lenda que essa maldição traria infortúnio para a jovem família, mas a salvação veio do fato de que Pelageia e Nick, embora casados pela vontade de seus pais, acabaram conseguindo se amar de verdade e, portanto, as maldições não os temiam. E os Tillers, de acordo com essa lenda, eram descendentes diretos dessa mesma Pelageia. No entanto, o livro da coleção de Alex dizia algo diferente. Pelageia era filha de um príncipe, sim, isso era verdade. E ela tinha um noivo com quem se casou. Mas Amelie não era filha de um ourives, mas de uma das criadas de Pelageia. E seu amor por Nikita veio depois que ele se tornou o marido da filha do príncipe. Amelie, consumida pelo ciúme, ficou com raiva porque a vida é muito injusta e alguns têm tudo e outros nada. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ela pegava o baú que continha o dote de Pelageia e experimentava suas joias, imaginando que de repente havia se tornado tão rica e nobre, como em um conto de fadas. Um dia, ela foi surpreendida pelo próprio Nick. Naturalmente, a pobre garota ficou assustada. Mas o jovem mestre não ficou bravo. E assim Amelie experimentou as joias novamente. Agora o próprio Nick permitia que ela brincasse assim e também lhe deu um lenço de seda de presente. E, a propósito, mais uma vez ele pediu que ela pagasse por tudo na forma de um beijo. E assim continuou por um longo tempo. Até que um dia Pelageia subitamente descobriu que de seu confortável anel estava faltando um rubi, que era o seu favorito entre todas as joias magníficas. Naturalmente, eles começaram a procurar por ele. Encontraram o anel no colchão de Amelie. Pelageia poderia ter perdoado a pobre moça, mas ela não se conteve e disse tudo o que pensava sobre sua senhora, e também disse que o jovem mestre havia se tornado tão frio com Pelageia, porque ele havia amado outra pessoa por muito tempo. Naquela época, a propósito, Nick não estava na fazenda, ele tinha ido caçar. Pelageia ficou furiosa. Ela disse que se Amelie tinha tanta certeza de que Nick a amava, se ela tinha tanta certeza de que ele a salvaria de qualquer lugar, se ela mesma queria possuir o ouro. Bem, você terá tudo, disse Pelageia com severidade. Ela ordenou que a donzela se vestisse com um vestido de seda, trançasse pérolas em sua trança e colocasse as joias de ouro do baú. E então, ordenou que ele a levasse para a floresta e lá a acorrentasse a uma árvore, para deixá-la à mercê dos lobos. Que assim seja, disse Pelageia, olhando para a infeliz vítima do alto de sua égua corvo, montada em uma sela feminina de couro escarlate. Se Nick o encontrar, não interferirei em sua felicidade. Corra com ele até os confins do mundo. E leve o ouro. Eu não o quero, ele será seu, talvez lhe traga felicidade. Mas se os lobos o encontrarem primeiro, bem, então, esse é seu destino. E Pelageia e seus fiéis servos foram embora. Amelie ficou no meio da floresta. E logo ela ouviu o uivo dos lobos. Mal sabia ela que Nick não estava muito longe, ele estava caçando e tinha acabado de perseguir um lobo. Era uma fera enorme e velha. Nick e seus amigos já haviam matado a família dela, uma loba e seus filhotes. E agora ele estava ansioso para obter a pele da fera. Nick já havia imaginado a melhor maneira de vesti-la e jogá-la aos pés de sua Amelie. E aconteceu que o cavalo de Nick foi à frente, e seus companheiros, também caçadores galantes, ficaram para trás. E então, de repente, Nick voou para a clareira. Um passo desajeitado, era um buraco, uma toca de alguma fera foi encontrada e o cavalo voou, caiu, o cavaleiro tombou sobre sua cabeça. E então Nick, mal se levantando, viu o que estava acontecendo na clareira. Ele viu Amelie em pé ao lado de uma árvore.
E um lobo se erguendo sobre as patas traseiras e abrindo suas enormes mandíbulas com dentes, bufando em seu rosto. Nick pegou seu arco e flecha atrás de si. Mas ambos permaneceram na cela, e o cavalo? Ele havia fugido porque estava com medo do lobo. Nick procurou em seu cinto, deveria haver uma adaga lá. Mas ele se lembrou de que havia perdido na batalha contra a loba. E percebeu que estava desarmado. Não toque nela! Nick gritou, como se a loba pudesse entender a fala humana. Solte minha amada. E então eu o soltarei. As orelhas da fera se fecharam, ela rosnou alto. E, de repente, correu para a mata. Nick correu em direção à garota. Ele desembaraçou as cordas, acariciou suas bochechas brancas e a fez voltar a si. Amélie lhe contou tudo. Agora você não tem nada a temer, disse Nick. Vamos sair da floresta e depois decidiremos como proceder. E eles caminharam lentamente. Pensaram que estavam prestes a encontrar os companheiros de Nick, mas a floresta estava silenciosa, como se tudo tivesse se apagado. O sol, enquanto isso, estava se pondo em direção ao pôr do sol. Mas antes que seu disco tocasse o horizonte, a borda da floresta apareceu. Nick, com um grito de alegria, correu em direção a ela. Apenas por um momento ele tirou sua mão da mão de Amélie, apenas por um momento ele a deixou para trás. Ouviu-se um grito terrível. Nick se virou e viu que Amélie estava deitada no chão e, em cima dela, estava o próprio lobo. O homem e o predador se olharam nos olhos. E, de repente, a cabeça de Nick foi perfurada por uma dor aguda, uma voz estrangeira, pesada, estrondosa como um trovão, irrompeu por ela, dizendo: Você não poupou meus entes queridos. Meus pequeninos. Então, por que eu pouparia os seus? Um momento depois, o lobo deu um salto poderoso e desapareceu na floresta. Nick correu em direção à sua amada. Mas Amélie não estava mais respirando. E então os outros caçadores chegaram. Houve gritos, barulho. Mas quanto o lobo não estava olhando, e ele não conseguia encontrar um único rastro dela, como se ela tivesse caído no chão. Nick voltou para sua esposa legítima. Ele lhe contou tudo. Eu ainda serei seu marido, disse ele e jogou aos pés dela as joias que ele pegou de Amélie. Mas receio que nossa linhagem seja amaldiçoada. Diz a lenda que as joias que haviam sido preservadas para a posteridade desde a época de Pelageia nem sempre traziam infortúnio a todos. Mas às vezes acontecia que elas pareciam ganhar vida, ou seja, a antiga maldição ganhava vida. E então as famílias eram destruídas por causa do ouro, e os parentes começavam a brigar entre si como lobos famintos. Liz ficou muito impressionada com essa versão da lenda. Ela era muito mais sombria e, apesar de todos os elementos folclóricos, de alguma forma parecia ainda mais realista. E, a partir daquele dia, Liz de repente percebeu que sentia simpatia por Alex. E essa simpatia logo se transformou em amor. Só que esse amor nunca teve uma chance. Porque um dia Alex anunciou que havia tomado uma decisão e ele estava indo embora com seu pai. É melhor assim. E quanto a mim? Perguntou Liz. E se eu pedir para você ficar? Você é muito jovem, respondeu ele com uma risada. Mas nós temos quase a mesma idade. Ela contestou indignada. Você não está entendendo, suspirou Alex. Você é uma boa garota, Liz. Mas você e eu. Não vai dar certo. Mas quer saber? Deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu sempre serei um bom amigo para você. Mesmo daqui a 100 anos. Eu vou precisar de você daqui a 100 anos, vovô, Liz resmungou. Ao contrário de suas próprias expectativas, por alguma razão ela não sentiu dor com a recusa, mas apenas decepção e uma leve tristeza. Como se essa recusa estivesse destinada pelo próprio destino. Alex disse que sempre e para sempre continuaria sendo seu amigo. E que, se um dia em sua vida ele passasse por um momento difícil, poderia recorrer a ele.
E até disse que deixaria o mesmo para seus filhos, que eles considerariam Liz sua amiga e que, se ele, Alex, não estivesse mais no mundo, eles a ajudariam se ela precisasse. Liz disse que só queria que Alex a deixasse em paz para sempre. Mas então, antes de ele ir embora, ela acrescentou que estava tudo bem? Talvez ela o visse novamente algum dia. Não estou aqui para pedir ajuda, disse Liz. Estou convidando você para o meu casamento, para que possa ver como me tornei feliz. Liz tinha planos tão grandes e brilhantes para sua vida. Mas ela não convidou o Alex para o casamento. Ela pensou, por que ela faria isso? Por que falar do passado? Eles eram tão jovens e estúpidos, falando bobagens. Alguns juramentos estúpidos que ele havia feito sobre ajudá-la. Isso é para lendas e histórias, não para a vida real. E então, no dia seguinte ao casamento, Liz escondeu a folha com o endereço e o telefone de Alex bem longe, no fundo da caixa onde guardava o ouro. Liz não entendia por que se lembrava daquela parte específica de sua vida. E então ela se perguntou como seria se Alex tivesse se tornado seu marido naquela época, se ele não a tivesse rejeitado. Será que ela provavelmente teria uma filha diferente, não a Christie? E netos diferentes? Talvez ela estivesse sentada em uma varanda em algum lugar da Suécia, cercada por uma família grande e amigável, tomando chá e olhando para o jardim florido. E agora o que está aqui? Oh! Não importa como você gire, você não pode escapar de seu destino. Mas algum tempo se passou. E Liz começou a notar que estava se sentindo melhor. Lentamente, pouco a pouco, mas ela estava se sentindo melhor. Agora ela podia ir até a entrada e sentar-se no banco. Mas havia outras avós sentadas lá, e ela não tinha nada para conversar com elas, porque todas estavam falando sobre suas coisas e sobre remédios, sobre os preços nas lojas, e ela, Liz, não estava interessada nessas coisas. Mas ela, Liz, pelo menos se divertia sentada daquele jeito. E então, um dia, em casa, algo terrível aconteceu. Tudo começou com Sammy chegando bêbado em casa. Na verdade, Liz havia mandado seus netos à loja para comprar algo para a mesa festiva. Seu aniversário estava chegando e a senhora queria comemorá-lo com modéstia. Mas, como aconteceu? Geoffrey, que havia saído de casa mais cedo, foi ao outro lado da cidade para comprar remédios para a avó e, quando voltou, estava furioso. Ele começou a repreender seu irmão e sua irmã. Houve uma briga, e depois todos brigaram. E Liz tinha certeza de que Geoffrey havia começado. Ela também gritou com ele, dizendo-lhe para ser mais tolerante com seus parentes. Tolerante? Geoffrey estava tão indignado e tenso que até sujou o rosto. Que tipo de gente é essa, vovó? Eles deveriam ser expulsos. Agora estamos conversando, disse Maggie com os braços ao lado do corpo. Você quer ter sua própria casa, não quer? O que quer dizer com isso? Liz não entendeu. E então foi explicado. Acontece que Geoffrey tinha ido consultar os advogados. Ele queria saber se era possível fazer com que Liz pudesse escrever um presente rapidamente, apenas. De qualquer forma, ele queria que ela lhe desse o apartamento. Vovó, Geoffrey suspirou. Eu posso explicar tudo, de verdade. Você entendeu tudo errado. Eu só quero ter certeza. Para mantê-la segura. Se você me desse o apartamento, eles, disse ele, apontando o dedo para o irmão e a irmã, não conseguiriam pegá-lo. Eles não conseguiriam. E você ainda estaria morando aqui, com certeza. E ele também ouviu falar sobre o asilo para idosos. Liz quase desmaiou com essas palavras. Ela não esperava tal traição do homem que ela acreditou por anos ser melhor do que seus próprios netos. Vovó, Geoffrey deu um passo em direção a ela, mas Liz recuou. Eu não perguntei sobre uma casa de repouso, mas uma clínica, uma casa de férias, para que a senhora pudesse melhorar sua saúde e então... Está certo, está certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Saia de perto de mim. Liz estava histérica.
O que diabos você está pensando? Não, você não é mais meu neto. Meg, neta, me leve para a cama, não estou me sentindo bem. Joffrey tentou explicar a ela que suas intenções eram puras, que ele só queria manter Liz a salvo de pessoas que realmente queriam machucá-la. Mas ela não quis ouvir. Ela se lamentou, chorou. E então ela disse a Joffrey, com uma voz dura e mordaz, que o renegava, que ele era um estranho para ela e que lamentava que sua filha, Christie, tivesse sido uma boa madrasta para um monstro como ele por tantos anos. Joffrey ouviu atentamente e em silêncio. Ele não fez nenhuma tentativa de contestar. Ele não fez nenhuma tentativa de se defender ou de se justificar. E Liz interpretou tudo isso como uma confirmação de sua culpa. Saia da minha casa. Ela finalmente lhe disse. E o neto não foi embora. Ele simplesmente fez suas malas e foi embora. Em silêncio. Sem dizer adeus. Liz chorou amargamente. Meg mexia em suas gotas para o coração. Sam havia dito que era melhor assim, que tudo ficaria bem agora. O que Liz não viu foi que o neto e a neta se olharam por um momento e seus rostos se contorceram em um sorriso malicioso. À noite, Liz sentiu-se mal do coração e teve de chamar uma ambulância. Os médicos, que haviam sido informados da situação de maneira muito abrupta e unilateral, disseram que, é claro, o estresse nessa idade é extremamente prejudicial ao organismo, portanto a idosa só precisava descansar. E, por alguns dias, a enferma Liz passou como se estivesse em um sonho. E então algo mais aconteceu. Naquela tarde, estava chovendo do lado de fora da janela. Parecia uma enchente. Houve trovões. Em resumo, era uma atmosfera meteorológica muito desfavorável. Uma hora atrás, ela havia pedido a Meg que preparasse algumas ervas medicinais para sua insônia, mas sua neta ainda não havia cumprido o desejo da avó. E Liz não tinha ideia do motivo, e Sam estava bêbado novamente. Aparentemente, Meg estava tendo uma conversa com ele agora, pois vozes podiam ser ouvidas vindo da cozinha. Liz saiu da cama, dominada pela fraqueza, ela queria uma xícara de chá. Ela poderia fazer um lanche, como um sanduíche de queijo. Mas ela não se atreveu a ligar para Meg novamente, ela preferia deixar que seu irmão cuidasse dele, ela tinha que salvar o garoto, para que ele não se metesse nessa confusão. E ela, Liz, viria sozinha, nada aconteceria com ela. Sem fazer barulho, a idosa saiu de seu quarto e caminhou, agarrada à parede, até a cozinha. Ela podia ouvir as vozes claramente agora. Era apenas uma pequena distância da porta da cozinha, mas então Liz congelou. Por quê? Palavras estranhas chegaram a seus ouvidos. Estou cansada da velha, disse Meg. Limpe-a, lave-a. Está fedendo. Estou cansada disso, o dia todo amarrada em casa como uma coleira. E eu ainda sou jovem, quero viver. Sim, estamos sentados aqui há muito tempo, disse Sam com um sorriso. Ainda bem que aquele idiota foi embora. Achei que ele arruinaria tudo. O que vamos fazer? Perguntou a neta. Temos que dividir o ouro da velha e levá-lo para o lixão da cidade, disse Sam. Não, você pode imaginar quanto ouro haverá lá, hein? Para o lixão, e repetiu Meg atrás do irmão, pensativa. Você não está falando isso literalmente, está? E quem me conhece? Sam deu uma risadinha. Bem, talvez não para o lixão, mas para um abrigo? Eles são gratuitos, você não sabe, e eu não quero pagar? Estou cansada de tudo, disse Meg. Achei que minha avó me daria algo para comer. Você já viu quantos livros e roupas velhas existem? Para que eles servem? É tudo lixo, deveríamos levar para o lixão. E vender o apartamento. Sam bateu com o punho. Seu idiota, disse Meg. Talvez haja algo velho. Às vezes, eles pagam muito dinheiro por essas coisas. Os ricos ficam gordos, e respondeu Sam. Algo fez barulho na cozinha, como se estivessem servindo uma bebida de uma garrafa.
Já estava na hora de aquele idiota ser expulso pela avó. Ele queria ser o primeiro a tomar um pouco. Quero um pouco. Sirva-se, disse Meg. Não acho que ele quisesse roubar. Ele provavelmente queria salvar a senhora idosa. Que idiota! Quem diabos é ele? Nada, riu Sammy. Ele o jogou fora. Agora ele não vai salvá-la. Agora nós decidiremos tudo sozinhos. Já chega. A velha viveu e viveu. É hora de pegarmos tudo. E o ouro é a coisa mais importante. Talvez ele valha $1 milhão. O que você acha? Liz não conseguia se lembrar como, mas voltou calmamente. Ela fechou a porta e se deitou na cama, estendida de costas, com os braços cruzados sobre o peito. Ela ouviu o coração batendo knock, knock, knock sob suas mãos e pensou que ele pararia imediatamente. E que pararia agora. O que ele ouviu foi como um incêndio florestal consumindo os jovens brotos. Era como uma banheira de água espirrando em uma tela recém-pintada e lavando todas as cores. O mundo de Liz virou de cabeça para baixo, de um lado para o outro, girando e caindo em algum lugar. A idosa não conseguia entender, e isso estava acontecendo com ela? Não era um sonho terrível? Ou talvez fosse mesmo um sonho? Talvez ela tenha adormecido assistindo a um programa sobre como os filhos e netos às vezes são insensíveis e sem alma, e foi assim que ela sonhou. Liz não sabia quanto tempo havia se passado. Mas, a julgar pela forma como a lua estava se movendo pelo céu e espiando pela janela com seu disco fantasmagórico, já era noite. A porta se abriu e uma silhueta escura espiou para dentro do quarto escuro. Liz havia apagado as luzes quando voltou. Vovó, você está dormindo? A silhueta perguntou com a voz de Meg. Liz prendeu a respiração, escondendo-se no beliche, fingindo estar dormindo? Porque ela sabia com certeza que, se dissesse uma palavra ou olhasse para ela agora, e seria o fim. Seria o fim. Meg perceberia que tinha ouvido tudo. E então o que aconteceria com ela? O que eles fariam com ela? A manhã do dia seguinte estava clara e ensolarada. O tempo estava tão ensolarado que você pensaria que o próprio universo estava sorrindo para você, olhando pela janela. Então pare de ficar de mau humor, levante-se e viva a vida ao máximo. Mas essa manhã parecia negra para Liz. Ela esperou com medo que Meg olhasse para ela e, quando a neta entrou, Liz tremia a cada momento, e se ela pudesse dizer pelos olhos dela que sabia de tudo. Mas Meg não parecia saber de nada. Ela alimentou Liz com um mingau de aveia com água, como de costume, pois estava de dieta, deu-lhe chá, deu-lhe outro pedaço de pão e disse que estava indo à loja. Ela acrescentou sobre seu irmão, dizendo que Sammy tinha ido ver se havia necessidade de mão de obra no mercado. Não posso viver apenas da sua pensão, sabia? Meg suspirou, fingindo estar triste. Não sei como vamos nos virar. Estou quase bem, neta. Liz sorriu timidamente, com os lábios trêmulos. Obrigada, meus queridos, por me ajudarem a ficar boa. Logo vocês poderão voltar para casa. Estou acostumada a ficar sozinha por anos. Que bobagem está dizendo, vovó? Meg riu, mas seus olhos não estavam nem alegres nem frios. Esta é a nossa casa. Afinal de contas, somos seus herdeiros. Não, vovó, Meg sacudiu o dedo para ela. Não vamos a lugar nenhum agora, não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar de olho na senhora. Bem, eu estou indo. Sou jovem, tenho que chegar na hora certa para tudo. Liz ficou quieta como um rato até Meg fazer as malas e sair de casa. Quando a chave bateu na fechadura, a velha senhora exalou longa e duramente. Oh, como ela queria sentir pena de si mesma, sentar e chorar. Mas, eu percebi. Não era esse o caso. Ela tinha que se apressar, tinha que se salvar antes que o neto e a neta jogassem fora o legado da família Tyler. Levantando-se cuidadosamente, Liz foi até o guarda-roupa. Ela puxou uma cadeira. Assustador. Na sua idade,
Cair de uma altura dessas poderia matá-la. Mas seu corpo não a deixou desanimar e Liz pegou uma caixa de sapatos grande no topo do armário. Era lixo, mas continha o que ela mais queria no mundo, o ouro da princesa Pelageia. Ela desembrulhou os velhos xales e lenços que envolviam o baú de madeira entalhada. Fazia muito, muito tempo que ele não dava uma olhada nela. Talvez 5 anos já. E por que eu deveria? Ultimamente, o contato com a história da família tinha sido doloroso, despertando lembranças desnecessárias, fazendo-a questionar as escolhas que fizera no passado. Liz sabia que havia tesouros de valor inestimável sob a tampa. E um caderno com o endereço e o número de telefone de um homem que ela havia jurado nunca pedir ajuda. E realmente, isso tudo é um absurdo. Bem, na verdade. Alex, então, Liz se deu conta e ela tinha que ligar. Lenta e tensamente, a tampa se levantou com um rangido de madeira antiga. Liz sabia o que tinha que ver, o brilho opaco do ouro no sol do meio-dia. Mas o que apareceu diante dela? A mulher idosa congelou. Seus olhos se estreitaram. Seu coração pulou uma batida. Não. Era impossível. Não podia ser. Mas a visão não mentia. E ela enfiou a mão trêmula no caixão e retirou algo que não esperava encontrar. Não que Joffrey estivesse preparado para tal evento, mas ele sentiu que, se a vovó soubesse o que ela estava tramando, não lhe daria trabalho. Pois Liz, infelizmente, é muito gentil e um tanto ingênua, até mesmo uma pessoa que está nas garras de suas próprias ilusões. Portanto, Joffrey tinha que ser extremamente cuidadoso. Mas, em algum momento, as coisas não saíram conforme o planejado. E ele, droga, não tinha nem mesmo permissão para se explicar normalmente para sua avó. Ele queria atacar os 2 abutres que tinham a coragem de se chamar de neto e neta da vovó Liz, mas não o fez, porque percebeu que dessa vez não haveria vitória do seu lado. E para que pudesse continuar a fazer tudo normalmente e não arruinar o relacionamento com a avó por influência de outras pessoas, Joffrey decidiu sair de casa. Só por um tempo, só por um dia ou 2. E depois, era só ganhar tempo, quando os malditos abutres não estariam no apartamento e ele poderia conversar com sua avó sobre tudo. Esse era o plano de Joffrey. E não era de todo ruim. O cara parou no ponto de ônibus, abaixou a viseira de ferro e esperou o ônibus. Enquanto aguardava o transporte, ele entrou na internet pelo smartphone e renovou o contrato de aluguel de um apartamento diário, que ele já estava procurando há muito tempo, porque estava ficando cada vez mais difícil morar em um apartamento. Joffrey decidiu que primeiro moraria lá e depois provavelmente alugaria um apartamento por um período mais longo, pois teria que ficar na cidade por causa dos negócios de sua avó. Joffrey era muito grato às autoridades da universidade, que, cientes de sua situação familiar, concederam-lhe uma licença sem qualquer crítica ou reprovação. Puxando a gola da jaqueta para cima, chovia muito. Joffrey esticou o pescoço, procurando o ônibus. E então? Tudo aconteceu em um instante. Apenas um carro no cruzamento perdeu o controle repentinamente, provavelmente por causa da pista molhada, ou talvez algo tenha acontecido com os freios, mas ele foi repentinamente puxado para um lado. As pessoas na parada se dispersaram. Joffrey, pensando profundamente, hesitou. E então houve um baque, um clarão ensurdecedor de dor e escuridão. Estou bem? Foi a primeira coisa que Joffrey perguntou quando acordou. E ele perguntou isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele não sentia nenhuma dor no corpo, o que era naturalmente suspeito depois de um choque tão grande, e, em segundo lugar, havia uma maravilhosa criatura de cabelos dourados debruçada sobre ele, que poderia facilmente ser confundida com um guia para um mundo melhor, como aqueles que estavam morrendo para conduzi-lo pelo túnel até a luz eterna. Vivo e nem mesmo quebrado, o que é incrível, disse uma voz rouca, e a criatura maravilhosa foi substituída por um homem barbudo em uma bata de hospital. O médico, e era ele, se apresentou a Harry e lhe disse que Joffrey tivera a sorte de escapar com alguns hematomas e uma suspeita de concussão. Tudo o que ele tinha de fazer era não atravessar a rua em um sinal vermelho.
O quê? Os olhos de Geoffrey se arregalaram. O carro ficou fora de controle. Não, o médico franziu a testa. Não comece a me culpar. Testemunhas oculares viram você sair para a estrada, pensando em algo. Eles o chamaram, mas você correu como um rinoceronte em direção ao carro, que ficou um pouco fora de controle. Sim, Geoffrey se contorceu com culpa contra as almofadas, lembrando-se de que estava tão concentrado em seus pensamentos que deu um passo descuidado para a frente. Então, se não fosse por minha própria estupidez, ele não teria me atingido, talvez. E quem é esse? Ele perguntou e quis esticar o pescoço, pois os ombros largos do médico bloqueavam a mulher de cabelos dourados, mas imediatamente gritou com a dor lancinante no pescoço. Aquela que o assustou até a morte. Respondeu a moça. E o autor do incidente, ao que parece. O quê? Geoffrey sorriu levemente. Não, eles dizem que a culpa foi minha, disse a garota. E eu sou a culpada, disse a garota. Eu deveria ter minimizado a velocidade na chuva, mas eu não esperava. Então, não discuta agora, ok? Disse Gennady com severidade. Por que eu deixei você ver o paciente? Em geral. Você vai fazer um pedido de indenização por danos à saúde? O culpado está disposto a pagar por todo o tratamento e também uma indenização por danos morais. A moça assentiu apressadamente. Mas a última coisa em que Geoffrey podia pensar agora era em dinheiro. Ninguém mais se machucou, disse a moça. Bem, só o meu carro, que bateu em uma cerca de concreto. Você está bem? Gritou Geoffrey. Como você pode ver, ela sorriu encantadoramente. O airbag não falhou. Bem, aqui está meu telefone. Ela colocou uma folha de papel na mesa de cabeceira. Entrarei em contato, não vou fugir. E aqui está mais uma coisa. Ela remexeu em sua bolsa e tirou um maço de notas. Peguei o dinheiro no caixa eletrônico mais próximo, que fica aqui, perto do hospital. O restante eu guardo em casa, em dinheiro. Vou trazer tudo hoje à noite. Espere um minuto. Geoffrey apertou os olhos, sua cabeça girando como se ele tivesse sido forçado a andar em um carrossel por horas. Qual é o seu nome? Leori, respondeu uma bela mulher com cabelos dourados encaracolados que parecia ter 20 e poucos anos. E agora, por favor, o horário de visita acabou? Gennady voltou para a conversa. Ele pode voltar mais tarde. E agora o jovem precisa descansar, e eu devo informá-la sobre sua condição, a observação adicional necessária, o tratamento. Sim, é claro. Leori está fazendo barulho. Fique bom. Y. Perdoe-me, desculpe-me, é muito, simplesmente terrível. Acrescentou ele da porta. Geoffrey sorriu levemente para ele. Ele não se sentia doente ou abatido, pelo contrário, leve como uma nuvem. Não fique muito animado, o médico o advertiu. Logo o efeito das drogas passará e todos sentirão cada osso. Mas não se preocupe, encontraremos analgésicos mais fracos. Enquanto isso, vamos conversar sobre isso. Quem são seus contatos? Não, disse Geoffrey. Sou de fora da cidade. Meu pai está lá, mas tenho certeza de que ele não poderá vir. É uma pena, o médico balançou a cabeça. Alguém tem que cuidar de você, logo você sairá do hospital. Vou alugar um apartamento, continuou Geoffrey. Estou pensando em alugar há muito tempo. Tenho uma avó na cidade. Isso é ótimo. Vamos avisar minha avó. Não, exclamou o garoto e, vendo as sobrancelhas do médico se erguerem, ele explicou, não se preocupe, ela também está doente. De qualquer forma, isso não faz sentido. Ela e eu tivemos uma grande discussão. Quer que eu faça uma observação, como o médico que está aqui há 20 anos. Não importa o quanto os parentes briguem, geralmente quando alguém vai para o hospital, toda a confusão e os mal-entendidos desaparecem. Os parentes, você sabe, não costumam ir embora. Bem, tudo bem,
suspirou Geoffrey. Mas vamos fazer isso amanhã? Vovó, ela. De qualquer forma, ela acha que estou sentada no meu apartamento e não virá me buscar hoje. Liz se sentiu como uma completa tola, uma idiota, enquanto discava o mesmo número de telefone. Ela tinha plena consciência de quanto tempo havia se passado e que já poderia ter mudado o número centenas de vezes. E, de qualquer forma, na era da tecnologia digital, era razoável supor que, em vez de um telefone fixo, todos estavam usando um telefone celular, o que significava que a única maneira de entrar em contato com Alex, se ele ainda estivesse vivo, seria enviar uma carta. E ele poderia não estar morando naquele endereço há décadas. E quanto tempo essa carta levaria? E mesmo assim, Liz discou o número. Velho tolo. Disse a si mesma após o sexto toque, mas, e de repente, eles atenderam o telefone. Eles atenderam em inglês, e a mente de Liz estava tão fora da linguagem que parecia uma língua estrangeira. Do outro lado, eles perguntaram, quem está falando, e provavelmente teriam desligado, pensando que era uma brincadeira, mas então Liz finalmente se recompôs e perguntou a Alex. Quem está falando? Perguntou ela. Veja, o vovô não está muito bem. Mas ele está são? Liz deixou escapar, de repente temendo que Alex pudesse, teoricamente, estar sofrendo de demência. Liz, quase em lágrimas, começou a se desculpar e a dizer que era apenas uma velha conhecida dele e que não achava que o pegaria depois de todos esses anos e que sentia muito, muito mesmo, pela indelicadeza, mas que, se pudesse, diria ele que o chamava de Lizonka, a mesma que uma vez o visitou em sua dacha. Tudo bem, disse uma voz de homem do outro lado, insegura. Vou perguntar ao meu avô agora. Espere, está bem? Liz agradeceu a Mikhail, o homem que havia se apresentado como filho de Alex, e esperou. Seu coração estava batendo rápido e parecia muito pesado. Será que ele vai dizer algo a ela? E, em geral, por que ele está ligando para ele? O que ele é? Será que ele reconhece que é ora, um homem velho? Será que ela, uma mulher velha de seu passado distante, pode ajudá-la agora? Ele mora em outro país. Isso é ridículo. Não, pensou Liz, ela deveria encerrar a ligação agora, rasgar a folha com o número e o endereço, esquecer tudo e tentar. Liz. A voz que ela ouviu era exatamente como ela se lembrava e, por uma fração de segundo, o passado e o futuro pareceram se misturar. Alex, Liz ofegou. Você está vivo. Liz não aguentou mais e começou a chorar. Tudo bem, antes de tudo, se acalme. Primeiro de tudo, se acalme. Sua voz era tão severa quanto calmante. Suponho que você não tenha me chamado pela primeira e única vez depois de todos esses anos para falar sobre poesia da Era de Prata. Diga-me o que aconteceu. E nós descobriremos o que fazer em seguida. Geoffrey odiava ficar doente. Isso vem desde sua infância, quando seu pai, sob a influência de sua vizinha tia Dúzia, uma grande admiradora da medicina popular, tratou sua gripe com o vapor de uma panela de batatas e um pouco de gordura desagradável dissolvida em leite quente. E assim, embora o hospital fosse limpo e até alimentado com boa comida, e os vizinhos da enfermaria fossem tranquilos e decentes, e embora a enfermeira fosse jovem e alegre, Geoffrey ainda não se sentia azedo, insatisfeito com tudo no meu mundo. Naturalmente, era necessário resolver todas as formalidades que não tinham o direito de Leore. A propósito, eles conversaram não apenas sobre o assunto de negócios, mas também sobre tudo. Descobriu-se que Larry havia nascido e crescido nesta cidade, e uma vez, há quase 15 anos, seus pais, que antes moravam na Suécia, se mudaram para cá, porque a família tinha raízes aqui. Quando soube que Geoffrey estava estudando joalheria, Larry riu e disse que era quase uma coincidência engraçada, pois ela já havia estudado geologia e sonhava em dedicar sua vida às pedras preciosas e ornamentais. Você tem um namorado? Geoffrey disse de repente. Você faz muitas perguntas para alguém que eu atropelei com um carro. Leore balançou o dedo para ele e, de repente, ficou séria e respondeu, não. E eu ainda não estou pronta. Não.
E ainda não estou pronta para um relacionamento. Amor. É muito complicado. Primeiro você tem de se manter de pé, viver para si mesmo e depois deixar que outra pessoa entre em sua vida. Isso faz sentido, Geoffrey assentiu, com os cabelos avermelhados. Eu lhe perguntei sem pensar, a propósito. Não estou dando em cima de você. Olhe, vou receber alta amanhã. Vou receber alta amanhã, ele suspirou. No dia a dia, ainda estou de alta, vou me deitar lá, depois vou procurar outros apartamentos, bem, para alugar por um bom tempo. Em suma, obrigado por oferecer indenização moral e tudo mais, mas não posso aceitar. Obrigado por me dar mais dinheiro para o tratamento. E assim, meu pai vai me mandar, eu estou bem, vou aguentar. Mas ele vai me mandar só daqui a 3 dias, eu já paguei o apartamento para esses dias. Em geral, Geoffrey suspirou novamente. Sinceramente, tenho apenas 500 rublos em minha carteira. Você pode pagar um táxi para me levar ao meu apartamento? Receio que seja difícil usar o transporte público. Minhas costas estão doendo. Eu lhe dou uma carona. Disse ele, e apressadamente, percebendo como os olhos de Geoffrey se arregalaram, acrescentou, não eu, mas meu pai. Ele pode levá-lo no carro. Não voltarei a dirigir por um tempo. Receio que eu. Além disso, estive pensando. Bem, já que você está um pouco sem dinheiro, então. Sabe, meu pai está no chalé, um chalé antigo, construído nos anos 50 ou até antes. Talvez você quer ficar conosco? Bem, enquanto estiver se recuperando. Ar fresco. E não se preocupe, meu pai tem uma mulher trabalhando lá, o nome dela é Tina, ela é uma ótima empregada e cozinheira. Enfim. Desculpe, estou divagando, é apenas. É a primeira vez que isso acontece. Com um carro e um homem. É a primeira vez. Geoffrey deixou escapar e depois parou de falar, porque a piada era estúpida, inadequada e não tinha nada a ver com o assunto. Larry também olhou para ele confusa e depois, por algum motivo, riram juntos. Você concorda, tio? Veio a voz de um vizinho na sala, metalúrgico de 40 anos, que foi para o hospital com um acidente de trabalho. Ei, se nos meus 20 anos uma garota assim me oferecesse uma visita, eu voaria como uma pomba se não fosse. Geoffrey suspirou. Talvez. Não foi uma escolha tão ruim, foi? A propósito, já fazia alguns dias que ele havia deixado o apartamento de sua avó, e ele achava que Liz devia ter se acalmado o suficiente para ouvi-lo. E eles precisavam conversar. A julgar pelo modo como o meio-irmão e a irmã estavam se comportando, era urgente resgatar a avó da companhia deles. Eles combinaram com Lowry que ela iria buscá-lo na manhã seguinte. Naquela tarde, no entanto, Geoffrey discou o número de Liz. Ele esperou. Ligou novamente. Mas a pessoa que estava ligando não estava disponível. Seu coração ficou perturbado e ele discou o número de Meg, que parecia um pouco mais humana do que o irmão de Sammy. Ela não está aqui. Meg disse com uma entonação que revelava confusão, indignação e embriaguez profunda. Ele se foi, o velho tolo. Para onde? Perguntou Geoffrey. Como eu poderia saber? Gritou Meg. Nós a pegamos na entrada da garagem. Ela entrou no carro com um cara, um homem de terno, e disse que estava saindo de férias, e nós. Ela disse que estava cansada e que precisava pensar em tudo. Esse homem é um idiota, ele disse para não pensar. O que ela disse? Ah! Intriga. Não, você pode imaginar. Geoffrey não fazia ideia. Esfregando a ponta do nariz nervosamente, ele não sabia o que pensar, quem e para onde poderia ter ido a quieta e tímida vovó Liz. E se, exausta com a má companhia dos netos, ela tivesse se envolvido com algum tipo de agente imobiliário negro, canalha e culto? Geoffrey sentiu uma pontada de culpa e ele também era bom. Ele deveria ter percebido os canalhas que seu irmão e sua irmã eram,
e deveria ter sido mais determinado, deveria ter conversado com Liz em vez de não estar planejando ele mesmo. A propósito, Meg continuou em uma voz gaguejante. Como é que você diz conspiração? Não faço ideia, Joffrey sorriu, embora, é claro, ele soubesse perfeitamente o significado da palavra. Adeus, então. E encerrou a conversa. Ele estava em choque, para onde a vovó Liz poderia ter ido, e para quem? Por que ela não estava respondendo às suas ligações? Na verdade, Joffrey percebeu mentalmente que ela provavelmente ainda não havia descoberto que algo muito importante para ela, sua principal joia, o ouro, estava faltando. Sim, Joffrey havia deixado o apartamento de sua avó por um motivo. Alguns dias antes de Liz expulsá-lo em um escândalo, ele se aproveitou da ausência dela, ela estava com Meg e Sam na clínica, para entrar no quarto dela e, sabendo muito bem onde o baú do tesouro havia sido guardado durante todos esses anos, o tirou de lá. Ele o abriu, colocou o ouro em uma caixa e aguardou em sua discreta bolsa de viagem esportiva. Em seu lugar, ou seja, no fundo do baú, ele colocou um bilhete, no qual explicava tudo como era. Mo, estou levando isso, vovó, para guardar para você, porque os parentes de seus netos já estão pensando em como dividi-lo. Em geral, Joffrey, quando tudo isso estivesse resolvido, esperava poder conversar pessoalmente com sua avó sobre tudo isso antes que ela ficasse sabendo do desaparecimento das joias de ouro. Afinal, ele sabia com certeza que ela não as tocava há anos, portanto, teoricamente, não deveria ter notado o desaparecimento delas. Mas tudo poderia ter acontecido. E agora Joffrey se perguntava, e se ela tivesse descoberto que elas estavam faltando, como teria reagido? Será que ela acreditaria no que estava escrito no bilhete? Apenas palavras. Ou será que ela o amaldiçoou por ser um ladrão desonroso? Ou talvez a avó já tivesse registrado uma queixa contra ele. Mas, pensou Joffrey, se a última hipótese fosse verdadeira, eles provavelmente já o teriam encontrado no hospital e viriam procurá-lo aqui. Então, onde estava a verdade e quem diabos havia levado sua avó e para onde? No dia em que recebeu alta do hospital, Joffrey estava muito preocupado, e seu próprio consentimento lhe parecia uma loucura imprudente. Afinal de contas, ele mal conhecia Léori e já havia aceitado um convite para visitá-la em casa? E nem mesmo em casa, mas em sua casa de campo. Mas, por outro lado, por que ela planejaria algo ruim contra ele? Parece mais que ela está tentando compensar por tê-lo atropelado com o carro. No dia em que ele recebeu alta do hospital, Léori e seu pai vieram buscá-lo. Vincent, um homem de aparência sólida e de terno, apertou a mão de Joffrey e lhe disse que simpatizava com ele e estava grato por ele ter concordado com uma resolução pacífica de todo o caso. Sim, não foi nada. Respondeu Joffrey com um olhar como se seus carros estivessem sendo atropelados semanal e regularmente. Do hospital, eles foram primeiro para um apartamento alugado. Tiveram que empacotar suas coisas, que, felizmente, eram poucas. Sem que seus novos conhecidos percebessem, Joffrey enfiou a mão na sacola com ouro, e a caixa que o continha parecia ainda estar lá dentro, e as joias faziam barulho quando a sacola era sacudida. No caminho para a casa de campo, conversamos com Vincent. Ele disse que possui vários apiários, fornece produtos apícolas para muitas lojas, em geral, não se arrepende de ter se estabelecido aqui, porque aqui é seu verdadeiro lar, aqui você sente uma conexão especial, quase mística, com os ancestrais. Meu pai também está planejando vir este ano, diz Vincent. Visitar. Não quero incomodar. Bem, é um ambiente familiar, e aqui está um estranho. Não tem problema. Vincent sorriu. Mas devo avisá-lo. Além de Tina, você e eu, haverá outra pessoa morando no chalé. Um aposentado, um velho conhecido de meu pai. Tudo bem, disse Joffrey. Eu também tenho uma avó. Léori disse que você brigou com ela? Vincent sorriu. Diferenças de gerações? Algo assim, disse Joffrey, que não queria ter nada a ver com brigas pessoais. Circunstâncias familiares, e disse ele,
olhando pensativamente pela janela para a paisagem de verão e planejando como encontrar a avó, porque ele certamente não poderia deixar isso assim. Uau! Foi tudo o que Geoffrey conseguiu dizer quando a casa de campo apareceu diante deles, enquanto atravessavam a floresta de pinheiros. À primeira vista, ficou claro que se tratava de um lugar incomum, que parecia existir em alguma separação do mundo mundano ao redor. O prédio de 2 andares lembrava um terem, como é frequentemente retratado nos contos de fadas russos, mas, ao mesmo tempo, tinha-se a sensação de que tudo ali havia sido projetado para o conforto e a conveniência moderna dos habitantes. O andar inferior era ladeado por uma varanda, em parte envidraçada, em parte aberta, com uma grade e colunas cobertas por entalhes habilidosos e cobertas por plantas encaracoladas e luxuriantemente floridas. Bem-vindo, Vincent sorriu quando Geoffrey desceu da carruagem. Aqui está nossa família, e aqui está nosso convidado. Da varanda da casa saiu uma mulher de 50 anos, baixa, rechonchuda, mas claramente cheia de vitalidade, vestida com um vestido de cores vivas. Você é, com certeza, Geoffrey. Ela sorriu amplamente para o rapaz, apresentou-se como Tina e, pegando-o firmemente debaixo do braço e até mesmo abraçando-o pela cintura, conduziu-o para dentro da casa. Vou fazer um chá para você agora. O que acha da geleia de framboesa? Fiz um bolo com ela. Há também bolo de peixe. E sopa. Salada de repolho, com cenoura e maçã. Ah, cuidado, o degrau está caindo aqui, precisa ser consertado. Não se preocupe, preparei um quarto para você no andar de baixo, você não está em condições de subir e descer as escadas correndo, está? Tina não parava de falar e Geoffrey não conseguia dizer uma palavra sequer. Vincent e Lowry riram do encontro. Vincent carregou as malas de Geoffrey para seu quarto e Larry se juntou a Tina para falar sobre a casa e seus arredores. E agora temos uma surpresa para vocês, disse Vincent asperamente, enquanto o pequeno grupo se dirigia para o que ele disse ser a varanda nos fundos da casa, onde a mesa de chá estava montada. Uma surpresa? Não que Geoffrey não gostasse de surpresas, mas ele nunca tinha sido mimado com elas em sua vida e não tinha se dado conta do que poderia haver. E então, quando ele saiu para a varanda e viu quem estava diante dele, ficou sem palavras. A vovó. Lee sorriu para o neto e abriu os braços para ele, e ele, ainda sem ter certeza da realidade ao seu redor, deu um passo em direção a ela. Vovó. Vovó, mas... O que você está fazendo aqui? E você? E Geoffrey engoliu e olhou nos olhos da velha senhora. Eles eram quentes, ternos. A senhora me perdoou, vovó. Como eu poderia não perdoar, neto? Ela disse e acariciou a cabeça dele, bagunçando seus cabelos já rebeldes. Acho que você tem muitas perguntas. Geoffrey assentiu, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Tina disse que era melhor não comer com o estômago vazio e que todos deveriam se sentar e que ela serviria as tortas e tudo mais. Geoffrey se convenceu de que deveria tomar seu tempo, mesmo que apenas por respeito aos donos da casa, cuja identidade agora lhe interessava muito mais, e, com certeza, ele tomou uma xícara de chá, comeu alguns alimentos. E, finalmente, Liz falou. E, para começar, falou brevemente sobre como conheceu Alex em sua juventude, como o destino os dividiu e como, então, eis que, apenas no outro dia, ela percebeu que havia chegado a hora de se voltar para ele. Acontece que Alex não poderia ajudá-la tão rapidamente, mesmo que quisesse, ele estava longe, de férias em um resort. Mas ela poderia confiar os cuidados de um velho amigo a seu filho Vincent. Eu quase enlouqueci quando o vi. Sorriu Liz. Ele se parece muito com o pai quando era jovem. Oh, se ele não fosse tão velho, eu estaria loucamente apaixonada. Disse ele e riu. Lee se apressou em dizer a Geoffrey que havia ouvido toda a conversa sórdida e imunda entre seu neto e sua neta de sangue, e que isso havia lhe aberto os olhos para muitas coisas. E então, quando ela leu o bilhete de Geoffrey, muitas coisas se encaixaram para ela. Sabe, no dia seguinte ao telefonema para Alex, fui à clínica com Sammy, disse Liz. E quando cheguei em casa, vi que meu quarto estava de cabeça para baixo.
Meg lhe disse que queria arrumar meu quarto e ela estava com os olhos marejados. Percebi imediatamente que não era verdade. Ela nunca esteve acostumada com limpeza ou arrumação. E pela forma como tudo estava bagunçado, percebi o que ela realmente queria, estava procurando ouro. E então, alguns dias depois, disse Liz, entristecida. Sammy veio me ver. Ele estava bebendo muito. Ele começou a me perguntar como eu estava, quantos anos eu tinha, se eu já havia escrito um testamento para os meus netos. Eu lhe disse para parar de dizer essas coisas, mas ele ficou com raiva. Acredite em mim, ele me empurrou com tanta força que eu caí. Que desgraçado! Geoffrey quase deu um pulo da mesa, como se fosse correr até o irmão para lhe dar um soco na cara. Meg o acalmou, continuou Liz. Eu estava tremendo a noite toda, eu tinha uma cadeira encostada na porta. Mas se eles quisessem arrombar a porta, a cadeira não os teria impedido. Pela manhã, Sammy pediu desculpas. Meg implorou por seu irmão. Bem, eu fingi que estava tudo bem, que não guardava rancor. Eu realmente não guardo rancor, Liz deu de ombros. Para que serve a raiva? Ela corrói sua alma como ferrugem. Eu havia decidido que não poderia mais ficar em minha casa com eles. E então Alex conversou com seu filho e Vincent me ofereceu um lugar para ficar enquanto tudo estava sendo resolvido. Vovó, eu sempre soube disso. Geoffrey começou a falar com fervor, mas depois, recompondo-se, continuou com mais calma. Sempre achei que Meg e Sammy não eram as pessoas mais decentes. Eu sinto muito. Está tudo bem, Lee suspirou. A vida acontece. Tenho sorte de ter um neto de verdade. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Leury. Os quatro se sentaram à mesa. Tina havia desaparecido nas profundezas da casa, dizendo que tinha muito o que fazer. Liz olhou para Vincent com atenção, assentiu e ele começou a delinear o plano, que eles já haviam pensado em detalhes. O que Geoffrey ouviu o deixou atônito. Ele não conseguia imaginar que sua avó, a inteligente e tranquila Liz, com sua rica formação cultural, fosse capaz de tamanha sofisticação. Pareceu a ele. Sim, parecia certo e justo, de certa forma. Mas também parecia quase medieval em sua selvageria. Vovó, tem certeza? Tenho certeza, neto. Liz sorriu, seus olhos brilhando com uma malícia juvenil. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida quanto isso. Agora. Vamos tirar o ouro e ver em que condições ele está. Tenho certeza de que ele está guardado há algum tempo, então é melhor colocá-lo em ordem antes que isso aconteça. Meg e Sammy não conseguiram se conter. Pode apostar. A senhora idosa, que parecia tão indefesa, de repente, veja bem, deu um pulo e começou a fazer coisas estranhas, fugindo para algum lugar com um cara que, a julgar pelo terno e pelo carro, definitivamente não era um simples trabalhador, mas algum empresário ou, como Sammy sugeriu, talvez até mesmo um gangster. No dia anterior à fuga, Liz, seu neto e sua neta visitaram vários profissionais com os quais esperavam encontrar compreensão e apoio para sua situação. Primeiro, eles visitaram o tabelião local, mas ele se recusou terminantemente a revelar informações sobre se Liz havia feito um testamento, muito menos o que ela poderia ter escrito nele. O tabelião quase gritou com elas por fazerem tais perguntas. Meg e Sammy foram então a um psiquiatra e perguntaram como poderiam obter uma procuração para dispor do patrimônio da avó. Qual é o diagnóstico dele? Ele perguntou. Que ela está doente, ela é reconhecida como incapaz, certo? Não, respondeu Meg, franzindo os lábios. Ela só está. Ela está mais velha agora. Mora sozinha em um apartamento grande, e nós, seus netos. Ela disse muitas outras coisas. Depois disso, o psiquiatra franziu a testa e disse que, como sua avó estava em seu juízo perfeito e com a memória sóbria, isso significa que todas as suas propriedades e o local onde ela mora, em seu apartamento ou em alguma pensão, significam que ela só pode se desfazer de tudo isso de forma independente.
Já vi pessoas assim antes, acrescentou o psiquiatra, sombriamente, no final. E eu desejo de todo o coração que Liz tenha outros parentes além de você, porque com os cuidados que você está dando a ela, ela estará perdida. O que vamos fazer agora? Sammy, quando voltamos para o apartamento, bateu com o punho na mesa, furioso. Eu estava perdendo meu tempo aqui para nada. Onde diabos a velha colocou o ouro? Talvez. Ela olhou para a irmã com um olhar sujo. Talvez você o tenha colocado em outro lugar para não ter que dividi-lo comigo. Meg ficou vermelha, mas não teve tempo de responder causticamente ao irmão. O telefone tocou. E, para a alegria de seus netos, era Liz. No entanto, sua alegria foi rapidamente substituída pela perplexidade, porque Liz disse que não, ela não estava voltando para casa, estava visitando um bom amigo. E que ela tinha uma conversa séria com seus netos. Então, eles deveriam se encontrar pessoalmente, e ela lhes daria as direções. Geoffrey ainda não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa ao participar de tudo isso, mas ele também percebeu que a avó não estava fazendo nada tão louco e de pesadelo para começar. Ela quer descobrir o que ela significa para seus netos. E o que o nome Tyler significa para eles. É só que Liz quer usar o que é dela para tudo o que vale a pena. Ela tem esse direito. Vovó, o que está acontecendo? Sammy perguntou quando ela e sua irmã chegaram à casa de Alex. Liz, vestida com seu melhor terno, cinza escuro com uma gola de renda branca, no qual ela parecia uma professora rigorosa, juntou-se ao neto e à neta no pátio. Às suas costas estava Vincent, ao lado dele, Geoffrey. Vovó, você nos deu um susto e tanto. Meg respondeu ao seu irmão. Olá, minha família, Liz disse suavemente, mas seus olhos eram afiados e de aço. Vamos começar com o fato de que eu sei que todos vocês querem meu apartamento, meu dinheiro e meu ouro mais do que qualquer outra coisa? Fiquei magoada ao perceber isso? Claro que sim. Pensei que, embora eu não fosse a melhor avó do mundo, talvez eu merecesse a simpatia humana comum de graça? Vovó, do que você está falando? Meg gaguejou, mas Lisa deteve com um gesto de comando e continuou. Ela disse que, em princípio, podia entender as aspirações dos jovens. Ela estava disposta a compartilhar com eles o que, em princípio, eles já poderiam receber como herdeiros. É isso que você quer, não é? Perguntou ela. E Geoffrey deu um passo à frente e abriu a tampa da caixa, na qual brilhavam tesouros dourados. O acordo é o seguinte. Se passarem meus testes, você tirará o ouro de minhas mãos. Você pode ficar com o ouro para si mesmo e se desfazer dele antes de eu morrer. Sammy e Meg ficaram em silêncio. Elas olharam uma para a outra. Olharam para Liz novamente, elas obviamente não sabiam o que estava acontecendo. Mas então Sammy sorriu e assentiu. E vamos apenas dizer. Estava combinado. Meg, depois de hesitar um pouco e tentar convencê-la de que ela não precisava voltar para o apartamento da velha, também concordou. Ótimo, sorriu Liz. Então, aqui estão 3 perguntas. Quando é meu aniversário? Em que data? Sammy, sorrindo novamente, respondeu imediatamente. É isso mesmo, disse Liz. E qual era a profissão do seu bisavô Elliot quando ele nasceu? Qual era a comida favorita dele, você sabe? Se o neto e a neta não erraram a profissão dele, ficaram um pouco confusos com a data de nascimento, escolhendo entre o início e o final de julho, e com a comida. Eles não sabiam nem como responder. "Ô Croca", suspirou Liz. Oh, como ela adorava isso! Lembro-me de que plantei rabanetes na horta da casa de campo para poder acrescentar o vegetal cultivado com minhas próprias mãos ao Croca para meu querido avô. O que isso tem a ver com o Croca? Gritou Sammy. Que tipo de perguntas idiotas você está fazendo, vovó? Ok, encolheu os ombros Liz. Então, aqui vai uma última pergunta. A primeira pessoa conhecida com o nosso sobrenome na linha masculina. Emelian Volkov.
Emelian Volkow. O que ele fazia antes de se tornar um astrônomo em Nova York? Vovó, como podemos saber? Exclamou Meg. Que tipo de concurso maluco é esse? Essas perguntas são fáceis de serem respondidas por toda a família, suspirou Liz. Porque qualquer um que queira ser chamado de Tyler tem que saber tudo sobre sua família. Bem, ok. Vamos dizer que podemos descartar o fato de que você cresceu longe de mim e que vocês se tornaram estranhos? Mas aqui está um último teste. Sam e Meg olharam para a avó como se ela estivesse brava. Não havia como elas esperarem que ela fizesse algo assim. Está vendo aquela árvore ali? Naquela árvore, no quarto galho a partir da base, há uma chave amarrada com uma fita vermelha. Quem a trouxer até mim receberá o ouro. São apenas 5 minutos. Sam e Meg olharam um para o outro. Elas estavam obviamente pensando. E então? Elas correram para a árvore especificada, rapidamente, correram para o lado dela. Me solte! Meg gritou para o irmão e o empurrou com o ombro, porque ele foi o primeiro a alcançar a escada presa à árvore. Por que você está levando tudo? Sam rosnou. Você é o mais esperto. Ele era mais alto, mais forte, naturalmente, afastou Meg com facilidade e subiu com pressa. Ele subiu no primeiro galho, ficou em pé nele e continuou, enganchando-se no próximo. Mas Meg não estava muito atrás. De alguma forma, ela também se agarrou e subiu. Depois de mais alguns minutos, a luta pela chave começou, o irmão e a irmã lutaram sujo, empurrando e empurrando. No final, eles caíram juntos. Então, Meg pegou a chave na grama e correu até a avó, gritando triunfante e balançando-a sobre a cabeça. Mas no meio do caminho, Sam a jogou no chão. Chega disso! O grito de raiva de Liz ecoou acima deles, tão alto que o neto e a neta ficaram paralisados em um instante. Vovó! Disse Meg, cuspindo grama e poeira entre os dentes. Você disse quem trouxe. Eu disse, assentiu Liz. Mas eu não disse que tinha que ser uma pessoa só, disse. Vocês dois poderiam ter pegado a chave juntos. Um verdadeiro Tyler, como sempre fizemos em nossa família, teria feito isso. E você? Você não é da nossa raça. Mas eu dei minha palavra. Liz de repente jogou uma corrente de ouro em Meg. O que você poderia ter conseguido? E isto, ela jogou um anel de ouro para Sam. Sua parte, um presente. Por alguns minutos, neto e neta ficaram paralisados, digerindo o que havia acontecido. E o resto? Disse Sam confuso. Nosso ouro. Então eu lhe dei o que você ganhou. O que você poderia ter recebido depois que eu fui embora, disse Liz calmamente. É que hoje eu assinei uma escritura de doação de todo o ouro. Exceto esse anel e essa corrente, que são seus. O quê? Sam e Meg exclamaram em uníssono. Liz achou que era a melhor maneira de se proteger de suas reivindicações e intrigas, explicou Vincent, que havia permanecido em silêncio até então. E é importante observar que a doação do ouro, do apartamento e das outras coisas que pertencem a ela foi feita de maneira legalmente correta. Não se pode provar, por exemplo, que sua avó não sabia o que estava fazendo, porque um bom psiquiatra que conheço me confirmou que tudo foi feito corretamente. E então Liz falou. Ela disse que tinha feito o que achava certo, e tinha dado o apartamento para Geoffrey, todos os seus objetos de valor para Vincent, que era um grande conhecedor de antiguidades, e tinha decidido doar o ouro para um museu. Liz manteve apenas um detalhe em segredo, ela escolheu um colar magnífico e decidiu que ele pertenceria a Geoffrey, de modo que ele o daria à sua esposa no devido tempo e o legado de Tyler pertenceria à nova família. E embora Geoffrey não fosse um Tyler de sangue, ele era a pessoa mais próxima em espírito. E Liz decidiu deixar algum dinheiro para a filha, e ela amava Christie e a perdoava por tudo. E Liz não se importava se o que ela fazia agitava e indignava toda a família. Afinal de contas,
Ela simplesmente havia se livrado do que era dela e não se arrependia de nada. Finalmente, Meg e Sammy foram embora. Aquelas pessoas, que estavam confiando plenamente que tudo seria delas e que ficariam com tudo que a avó possuía, agora percebiam que ela os havia superado, que não era mais delas. Ela os havia superado, que não estava mais sozinha e que tinha alguém para defendê-la. Eles foram forçados a voltar sem nada, envergonhados e humilhados, com raiva, mas totalmente impotentes. A própria Liz estava se sentindo um pouco enjoada após o encontro e Vincent pediu que ela descansasse um pouco. Você precisa recuperar suas forças, ele disse a ela. Há muito o que fazer. É isso mesmo, Liz assentiu com um sorriso. O problema é que Alex tinha que chegar no dia seguinte. E quando ele chegou, Liz não o reconheceu em um primeiro momento e já faziam tantos anos. E então ela percebeu, e não, era o mesmo Alex, que uma vez a deixou irritada e confusa, e depois a conquistou e a fez se apaixonar. E você ainda parece uma raposa, Liz sorriu, e ele sorriu de volta, porque ainda havia alguns fios avermelhados no cabelo cinza prateado. Quando a grande festa do chá da família terminou, todos se dispersaram. Tina teve que limpar a casa, Vincent teve que trabalhar. Alex e Liz sentaram-se na varanda. Eles conversaram sobre o passado, sobre suas vidas. E, de repente, a mão dele cobriu a dela, seus olhares se encontraram. Você acha? Podemos ter uma segunda chance? Perguntou ela com cautela. Não é tarde demais para ele? Liz sorriu com uma sombra de leve tristeza. Lembro-me de você me dizer que seu avô Elliot costumava dizer que o amor nunca é tarde demais. Vou pensar sobre isso, Liz assentiu. E ele também disse que é bom quando chega cedo. Ele e ela ficaram em silêncio enquanto observavam Geoffrey e Léorie passeando calmamente pelo jardim. Os dois finalmente tiveram a chance de conversar sem olhares curiosos e sem pressa. Geoffrey percebeu que talvez estivesse agindo precipitadamente, mas também percebeu que não deveria perder a chance de ser feliz, então disse a Lari, de forma simples e até um pouco atrevida, que queria sair com ela. E eu lhe disse que ainda não estou pronto para um relacionamento. Ela riu, mas sem censura. Eu me lembro, Geoffrey assentiu. Mas e se você mudar de ideia? E se eu mudar? Ela olhou para ele com cuidado. Você está preparado para as consequências? Quais? Como o fato de que eu vou querer que você seja sério. Casamento, filhos, todo esse tipo de coisa. Geoffrey estava olhando para ela com muito cuidado agora. Os jovens estavam parados à sombra de uma árvore que devia ter uns 100 anos de idade. Talvez seja isso que eu esteja esperando. Então você acredita em amor à primeira vista? Acho que é a você que estou ligado, ainda mais do que ao amor à primeira vista. Isso parece muito místico. Não é místico que tenhamos nos conhecido, que você seja neta do homem por quem minha avó se apaixonou. Talvez você esteja certo, suspirou Léorie. E então? Podemos tentar primeiro, não podemos? Talvez surja alguma coisa. O que você acha? Acho que não, disse Geoffrey, pegando sua mão. Juro pela minha vida que faremos dar certo e farei tudo o que puder para que você e eu sejamos verdadeiramente felizes.